Tarde, está no ar o Donos da Bola desta quinta-feira de muito calor e de novidades na dupla Grenal. Será que D'Alessandro fica no Inter pro ano que vem? E o Grêmio ainda conta com o Luan? Veja os destaques do programa de hoje. Apesar de faltarem 5 rodadas do Brasileirão, D'Alessandro já fala sobre o seu futuro no Inter. D'Alessandro descarta a aposentadoria, mas desconversa quanto à sua permanência no Inter. O Grêmio ficou sem seus meias na reta final da temporada. E como estão Luan e Jean-Pierre para 2020? O tricolor projeta 2020 em cima dos seus meias. Com futuros indefinidos, Jean-Pierre e Luan já são discutidos internamente. Nos estúdios, receberemos os garotos da dupla Grenal, que foram campeões do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. As últimas informações do treino do Inter ao vivo do CT Parque Gigante. E também as informações do Grêmio, direto do CT Luiz Carvalho. Aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, Jean-Pierre volta a aparecer no gramado e trabalhar com bola de maneira separada. É o tricolor se preparando para o jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. Tudo isso aqui no Donos da Bola. E nós vamos já direto ao CT do Internacional, CT Parque Gigante, onde está o Matheus Dávila para trazer mais informações para a gente. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Manhã de treinamento fechado aqui no CT Parque Gigante. Na realidade, a atividade aconteceu no estádio Beira-Rio. O técnico Zé Ricardo quis a privacidade para definir o time que encara o Fortaleza no final de semana, domingo, aqui mesmo em Porto Alegre. Técnico Zé Ricardo que tem, digamos assim, algumas alternativas para o meio-campo. Ainda não definiu o time, pelo menos publicamente. 3 atletas disputam uma vaga, Gabriel Corrêa. São eles, Neilton, Patrick e Nonato. Um desses 3 será titular contra o Fortaleza, o Colorado, focado na briga por uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Amanhã tem nova atividade, amanhã uma nova oportunidade do treinador fazer as suas observações e definir a melhor estratégia para o confronto que acontece aqui na capital dos gaúchos. Sobre futuro, ontem, aqui mesmo nessa sala, onde em instantes falará Patrick, D'Alessandro deu entrevista coletiva e comentou sobre o seu 2020. Renovar ou não renovar? O que será feito do atual camisa 10 do Internacional? E nós vamos conferir na reportagem do Marcelo Salzano. Amor à primeira vista. Assim podemos definir a relação de D'Alessandro e o Inter. O argentino completou 11 anos de clube em 2019. 474 jogos pelo Colorado, 92 gols, 13 títulos. Os principais: Libertadores em 2010 contra os Chivas do México, Copa Sul-Americana em 2008 diante do Estudiantes e a Recopa Sul-Americana em 2011 sobre o Independiente, além de muitos campeonatos gaúchos. Motivo de orgulho. A minha identificação é muito grande com o clube, né? Ter ficado 11 anos até hoje no Inter não é uma coisa normal e comum dentro do futebol, né? São poucos. Eu falo isso com muito orgulho, né? De ter ficado tanto tempo num clube, ter me sustentado com trabalho, com dedicação. E aos 38 anos, sua habilidosa perna esquerda vai seguir desfilando seu talento nos gramados? Eu penso que vou jogar mais um ano, não vou parar. Eu não vou parar final do ano. Eu não posso, eu falo mais um ano, daqui a pouco eu posso ir mais 2, 3, dependendo do físico e do mental da minha cabeça. Mas eu posso afirmar que o ano que vem vou jogar futebol. O vínculo de D'Alessandro com o Inter se encerra no dia 31 de dezembro. A direção já manifestou interesse na renovação de contrato, mas o argentino, grande ídolo do torcedor, pediu um tempo para pensar. A gente vai esperar, eu vou esperar. Mas eu volto a repetir, eu sinto que eu posso dar muitas mais coisas ao Inter. Isso sim. De outras coisas vai depender da minha decisão. Para os amantes do futebol bem jogado, uma ótima notícia. D'Alessandro vai seguir atuando em 2020. Será no Inter? Só o tempo dirá.
E a gente vai falar muito sobre essa questão do Alessandro. Mas aqui ao fundo, vocês já podem perceber, Patrick está concedendo entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Direto entre a fase de grupos e a pré-Libertadores. Então, quanto mais possibilidade tiver, melhor. Claro que a gente torce, né? Para que a gente classifique direto, sem precisar de nada disso. Mas, se tiver que vencer alguém, né? Que vença o Flamengo e abra mais uma vaga ali para a gente poder continuar seguindo em foco no nosso objetivo. Patrick, você geralmente joga em duas posições, ou no tripé pela esquerda ou no 2-3-1 aberto como um meia. Com a chegada do Zé Ricardo, aconteceu alguma mudança tática? Existe uma nova orientação para ti no estilo de jogo do Zé Ricardo? E agora tem o Potker também no time. Isso muda alguma coisa para ti? Tu segura mais para o Potker jogar ou a instrução para os dois pontas, as instruções são praticamente as mesmas? Ele tem como conceito esses dois esquemas também, como o professor daí também tinha. E claro que no tripé a função dificilmente muda, né? Com o Zé Ricardo agora ele tem pedido para ficar mais aberto, porque além por ser volante eu tenho característica de entrar mais no campo, né? E com ele tem pedido para poder abrir bastante campo, né? Para poder ter amplitude. E eu acho que a única coisa que muda é isso, segurar mais aberto do que se movimentar mais para dentro, porque é um método de trabalho dele, um estilo de jogo dele, e ele pede para a gente poder executar, tanto eu quanto o Potker. E lógico que eu sou o atleta mais defensivo que o Potker, então, obviamente, principalmente quando ele estiver do lado de lá, a bola, eu fecho mais para ele poder ter mais tranquilidade para fazer o retorno, para quando a gente poder roubar, usar a velocidade dele. Palavra do Patrick, que está considerando entrevista coletiva. E do Inter, nós vamos para o Grêmio. Lá, quem acompanhou a atividade do Tricolor hoje foi o Taigor Jank. Quais são as novidades por aí, hein, Taigor? Vou chegar aqui com ele, tudo bem, Taigor? Tudo bem, Gabriel? Uma ótima tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, para quem nos assiste aqui na tela da Band. Hoje, o Grêmio realizou mais uma atividade aqui no CT Presidente Luiz Carvalho na preparação para enfrentar o Palmeiras, jogo que acontece no próximo domingo, 4 horas da tarde. Para essa partida, o técnico Renato Portaluppi não deve ter muitas dúvidas, repete aquela equipe que vem utilizando ao longo dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro e conta, claro, com os retornos do volante Matheus Henrique e também do zagueiro argentino Walter Kahneman, eles que estavam servindo as suas seleções. Kahneman, seleção argentina, e Matheus Henrique, a seleção brasileira. A grande novidade da atividade hoje, Gabriel, foi mais uma vez a presença de Jean-Pierre. O Jean-Pierre ele já havia participado ontem da atividade do CT Presidente Luiz Carvalho, claro, de maneira separada, compareceu ao gramado, correu em volta do gramado, mas hoje ele trabalhou com bola, voltou a trabalhar com bola. Foi um trabalho em separado, é verdade, no campo 3, campo suplementar aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, mas ele correu em volta do gramado e participou também, deu alguns toques na bola, inclusive você confere aí um dos registros que a gente fez no momento que ele saía do treinamento, ele acabou devolvendo a bola ali para os jogadores que estavam realizando a atividade principal, o Jean-Pierre, que tem uma lesão muito séria na coxa, uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, que teve no dia 20 de setembro deste ano, desde então ele não atua e agora entra em fase final de recuperação, mas não deve jogar neste restante de 2019. Outra informação importante, Gabriel, diz respeito ao atacante PP, que interessa a Roma, da Itália. O clube italiano fez uma sondagem em relação à situação do jogador junto ao seu empresário, mas a direção gremista negou que tenha acontecido qualquer tipo de proposta. Além disso, uma informação apurada pelo nosso repórter Matheus Dávila dá conta de que a direção gremista espera, caso tenha uma proposta, obter um valor em torno de 15 milhões de euros em relação à venda deste jogador. Então, caso aconteça uma proposta, o Grêmio faria uma contraproposta na casa dos 15 milhões de euros para vender o atacante PP que interessa a Roma. Daqui a pouquinho, Gabriel, a gente traz a palavra do volante Matheus Henrique, que retorna à equipe titular do Grêmio no próximo domingo e falou sobre a possibilidade de saída do técnico Renato Portaluppi, um tema que foi colocado em xeque pelo próprio técnico Renato Portaluppi na última entrevista coletiva. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, combinado? Combinado, então, aí ao Taigor Jank. Mas o Grêmio, ele vive um certo dilema para 2020. Será que Luan fica no clube? E Jean-Pierre, será que consegue voltar a jogar ainda nesse Campeonato Brasileiro? A ausência dos dois principais articuladores do elenco gremista é assunto para daqui a pouquinho no Donos da Bola.
O Matheus Dávila vai contar para você sobre a projeção do futuro para estes dois jogadores e qual a situação deles para voltarem aos gramados. É logo mais aqui no Donos da Bola. Então, fica ligado, porque daqui a pouquinho você tem que ficar ligado também para responder a pergunta do Paulinho de hoje. Será que o Paulinho facilitou? Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Domingo tem o grande clássico do futebol do Brasil em São Paulo, entre Palmeiras e Grêmio. A esponja aqui, tô na Rádio Bandeirantes, é vermelha, mas a pergunta é azul. Tá na tela para você. Quero saber o seguinte: quem fez o gol da última vitória do Grêmio sobre o Palmeiras em campeonatos brasileiros? Foi em junho de 2015 na Arena Vitória por 1-0. Opção A, Galhardo. Opção B, Juliano. Opção C, Maicon. Opção D e última, Pedro Rocha. Quem marcou esse gol da vitória do Grêmio lá em junho de 2015? 992-24-12-20, está aqui embaixo para você. 992-24-12-20. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho. Até mais, Gabriel. Valeu aí ao Paulo Pires, hoje ele facilitou um pouquinho. E você participa também da nossa enquete lá no Twitter, @DonosDaBolaRS. Você gostaria que D'Alessandro renovasse o contrato com o Inter para 2020? Sim ou não? Participe, vá lá no @DonosDaBolaRS. Mas quem está chegando aqui agora com a gente no estúdio são 3 campeões do mundo. Já vou chamar eles para virem até aqui. 3 caras que conquistaram agora com a seleção brasileira o Mundial Sub-17. E olha, os caras são bons de bola, jogam muito, são do Grêmio, são do Inter. Pedro Lucas, tudo bem? Beleza. Prazer. João Peglo está aqui com a gente também. E o Diego Rosa, 3 caras que ganharam essa taça. Vamos sentando aqui, pessoal, para a gente bater esse papo. Porque emoção agora de conquistar 3 campeões do mundo aqui com a gente. Começar falando sobre isso até. Como é que foi essa emoção de conquistar aí esse título de Mundial Sub-17? Que foi na emoção, né? Tá tranquilo o coração de vocês, emoção, depois desse título nos últimos minutos contra o México? Um sonho de criança, né? Ser campeão mundial. E a gente trabalhou muito para chegar nesse momento e graças a Deus a gente pôde conquistar o título. Como é que foi também esse título? O Peglo, por exemplo, estreou fazendo 2 gols, o Pedro Lucas depois também entrando na equipe, o Diego também não jogou o primeiro jogo, depois virou titular. Como é que foi isso para você? Peglo, emoção? É o artilheiro desse ciclo da seleção brasileira, né? Eu fico feliz pelo trabalho feito, né? Eu acho que estrear numa Copa do Mundo com 2 gols é um sonho, né? Que foi realizado. Não tinha como estrear melhor, ainda mais com a vitória. Agora, a gente vê assim, eu estava acompanhando aqui, lendo algumas coisas. Pedro Lucas, você é de Colatina, no Espírito Santo. Como é que veio parar aqui em Porto Alegre, parar no Grêmio? Porque eu estava dando uma lida aqui em umas coisas, você já treinou no Real Madrid, né, quando era pequeno. Como é que foi isso tudo? Quando eu tinha 9 anos lá na minha cidade, né, estava disputando um campeonato. Aí os amigos do meu pai começaram a incentivar ele para gravar os vídeos e colocar no YouTube. De primeira assim ele ficou com receio um pouco, mas depois ele aceitou a ideia. E aí colocamos o vídeo no YouTube da minha participação. Esse vídeo viralizou no YouTube e chegou até o Ronaldo, que teve esse convite para mim participar de treinamentos no Real Madrid. Fiquei lá uma semana, foi uma grande experiência. Sim. Mas no final a gente achou melhor começar a carreira aqui no Brasil, onde eu estou muito feliz agora. E aí como é que você chegou aqui no Grêmio? Vindo lá de Colatina, no Espírito Santo, veio parar aqui no Sul? Eu tive o convite do Grêmio, né? Meu pai me avisou do convite. Eu sempre acompanhei bastante o Grêmio, sempre gostei muito da torcida do Grêmio. Quando teve o convite, eu não pensei 2 vezes. E aí veio pra cá. Bom, o Peglo, ele é daqui, né? É de Porto Alegre, né, Peglo? Agora, o Diego também não é daqui, veio de Salvador, veio lá da Bahia. Como é que surgiu esse convite para chegar até aqui no Rio Grande do Sul, Diego? Teve uma proposta em troca. O Wallace zagueiro foi para lá e eu vim para cá. E aí veio aqui para o Grêmio, foi para esse Mundial Sub-17, né, onde a seleção brasileira acabou conquistando o título. Agora, Peglo, como é que é para você, assim, por exemplo, a gente tem visto nos últimos dias, aí falando do Inter, vence torcedores falando, Peglo tem que estar no profissional, e agora conquistando o título, ainda vem isso. Como é que é esse assédio, seja no Twitter, seja nas redes sociais, seja com o torcedor lhe encontrando, como é que é isso tudo para você, campeão do mundo, 17 anos e a torcida querendo que você já chegue no profissional agora? Não, pra mim é tranquilo em relação a isso. Tô com a cabeça boa, sei do trabalho que eu fiz, por isso que o torcedor tá pedindo, né? Pelo meu mérito. Mas se for agora, 2020, eu tô tranquilo em relação a isso. Vou continuar trabalhando para poder chegar melhor lá.
E para vocês, Diego, Pedro, a gente tem visto no Grêmio muita utilização da base, né? Não sei se são exemplos para vocês. A gente vê Matheus Henrique, o Darlan agora recentemente, o Arthur, Jailson. Como é que é para vocês também nisso? Ver a utilização da base no Grêmio e quem sabe pintar uma oportunidade para o ano que vem, jogar Campeonato Gaúcho, estrear. Como é que é para vocês isso? Cara, igual o Pego disse, eu também estou muito tranquilo em relação a isso. Uma das coisas que me atraiu bastante para vir ao Grêmio foi também a utilização da base, todo o trabalho que o Grêmio vem desempenhando com a base. Então estou muito tranquilo, estou desempenhando meu futebol e sei que na hora certa a oportunidade vai vir e eu vou estar bem preparado. Como é que é para você, Diego, que é um volante, é uma posição que tem sido muito utilizada no Grêmio, né? Cada vez mais jovens. Como é que é para você? Como o Pego e Pedro disse, eu estou muito tranquilo também, esperar a oportunidade aparecer, trabalhando muito para que grandes oportunidades apareçam e fazer o melhor. Agora, me tira uma dúvida, Diego. Eu estava também dando uma lida sobre. Me falaram que lá em Salvador você tinha um apelido de barril e virou barril dobrado. Que eu vi no site do CBF, estava falando um pouco mais. Como é que surgiu isso? O que significa jogador que é o barril dobrado? O que significa isso? Por causa que lá em Salvador, o barril dobrado é um jogador muito bom. Então você está com moral lá, então assim, né? O Diego fez 2 gols, né, nesse Mundial Sub-17, entrou muito bem na seleção brasileira. E você, Pedro, fez parte de todo o ciclo e acabou sendo chamado depois no lugar do Reinier. Como é que foi esse chamado de última hora para você? Estava em casa, ia acompanhar os guris e aí depois recebeu a ligação. Como é que foi tudo isso? Cara, o primeiro que me deu a notícia foi o Diego. Me avisou pelo WhatsApp que eu tinha sido convocado. Mas mesmo não estando na última lista, eu já me sentia parte do grupo, porque nas últimas 3 convocações eu já estava, e foi a realização de um sonho, poder participar da Copa do Mundo e ser campeão. Pego pro torcedor colorado também entender um pouco mais, você é um atacante, você é um meia, você joga aberto, como é que é, qual é a posição do Pego hoje? Não, eu sou um ponta, né, é onde eu venho jogando ultimamente, um atacante pelo lado, mas como eu estava também sendo conhecido um pouco como coringa na seleção, eu tenho essa facilidade de jogar qualquer posição do meio para frente. Mas a minha posição onde eu fico mais à vontade é realmente de ponta. E para a gente entender um pouco mais desse futuro de vocês, já falaram, né? Quem sabe receber oportunidade no ano que vem. Qual é o objetivo hoje do Diego? Qual é o teu objetivo hoje na carreira, Diego? Pensando, acabou de ser campeão do mundo, qual é o seu objetivo hoje? Meu objetivo é chegar no profissional e fazer um belo trabalho e ser conhecido pela torcida do Grêmio. Para você, Pedro, o que você pensa hoje? Se pensar, meu futuro é esse, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Meu sonho é fazer história, entrar na história do Grêmio, ganhar muitos títulos e também conquistar a Libertadores e o Mundial com o Grêmio. E o sonho do Pego, quando ele pensa assim, tô jogando no Inter, fui campeão do mundo, qual é o sonho dele? Acho que é o mesmo deles, né? Primeiramente estrear no profissional, acho que é um sonho meu e da minha família. E aí depois pensar em títulos, fazer história aqui dentro também. Porque é o time que eu torço também, é meu time de coração. Então acho que esse é meu sonho. Bom, hoje eu recebi aqui 3 campeões do mundo. Deixa eu agradecer, Diego. Obrigado por estar aqui com a gente. Pedro, vamos estar aqui. Valeu. João Pego. E sábado tem final da Libertadores da América. Jogo único entre River Plate e Flamengo, lá no Peru, em Lima. O River que eliminou o Grêmio na Libertadores de 2018, Flamengo que eliminou o Grêmio nessa Libertadores. E aí, Matheus Henrique, vai torcer para quem nesse ano? Vou torcer porque eu não vou torcer para argentino, né? Então, torcer para os nossos patriotas aí, para os brasileiros. Eles eliminaram a gente, então que ele traga esse título aí pro nosso futebol brasileiro. E a gente sabe que a gente não pode pensar nisso para depender deles, a gente tem que fazer a nossa parte. Se o campeonato terminasse hoje, a gente estaria no G4. Então, até o final do campeonato só vai depender da gente. A gente tem 5 rodadas aí. Creio que quando chegar contra o São Paulo, o Cruzeiro está tudo encaminhado já para a gente se manter no G4. E os articuladores do Grêmio? O tricolor termina o ano sem Jean-Pierre e sem Luan. Mas qual é a condição deles atualmente? Matheus Dávila foi atrás para você. Só de olhar, o torcedor deve sentir saudade. Eles são o alto nível da linha de produção das categorias de base do Grêmio. Caras que já mostraram o porquê são importantes. Todos os elogios, lógico que a gente fica feliz de ouvir isso, a gente vê o reconhecimento do nosso trabalho, mas a gente não pode se acomodar nisso. Jean-Pierre está voltando. O meia luta para deixar no passado a lesão muscular na coxa direita e dessa forma recuperar a titularidade. Ele já aparece no gramado para rápidas corridas e a ideia é que seja liberado nas próximas semanas. Já Luan tem um caso diferente.
fica apenas em tratamento, dentro da academia. A fratura no pé obrigará o retorno em 2020, sem chances de voltar nesse Brasileirão. Se por um lado os médicos garantem os retornos de Jean-Pierre e Luan em 2020, por outro, os dirigentes não podem dizer o mesmo. Isso porque ambos estão cotados para a próxima janela de transferências e poderão deixar o tricolor gaúcho no mês de janeiro. Jean-Pierre está no radar dos franceses do Mônaco. Houve inclusive uma comitiva em Porto Alegre para estreitar relações com a direção do Grêmio. Luan vive outro momento. Sem interessados estrangeiros, o atacante entrará no seu último ano de contrato com o clube. Renovar é uma possibilidade, ser negociado é outra. O que há de fato é que os dois atletas são peças importantes para o técnico Renato Portaluppi e para os jogadores tricolores. Luan e Jean. Então são jogadores decisivos que num determinado momento ali da partida, num lance de drible, uma bola parada, uma jogada individual, muitos jogos eles já definiram pra gente. Pifadores, artilheiros, possuem a genética gremista nas veias. E seja lá o que vier pela frente, o desejo é um só: que o talento nunca falte na arena. E agora um recado legal demais da TIM para você. Chegou a hora de falar da Black Friday, o momento certo para te sair de smartphone novinho. É só na TIM que tu aproveita as melhores ofertas. Olha só a novidade que eu tenho para você. O TIM Controle tem descontos imperdíveis em smartphones e o Moto E6 Plus sai por apenas R$ 799. É isso mesmo, o Moto E6 Plus apenas R$ 799. E tem mais, com o TIM Controle tu podes ter até 9 GB de internet e redes sociais ilimitadas por 3 meses grátis. Tá esperando o quê? Traga agora o teu número para o TIM. A TIM é a operadora que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul. Vá até uma loja TIM, tem sempre uma TIM pertinho de você. E aproveite a Black Friday de smartphone novo e muita internet. TIM, a inovação não para. E o D'Alessandro, ele falou ontem durante quase meia hora com a imprensa. Além de comentar sobre sua permanência ou não no Internacional, ele conversou ainda sobre os nomes que estão sendo especulados no Colorado. Nacho Fernandes, Arangues e Javier Pastore. Confere só. Bom, Arangues, sou suspeito a falar dele, né? Cara, estamos falando de um atleta nível internacional, só tem as portas abertas. Não as portas, um portão acho que tem aberto para voltar. Tomara que volte. As outras especulações eu não posso falar muito, mas estamos falando de jogadores de muita qualidade. Nacho Fernandes, joguei com ele, um jogador extremamente tático, extremamente profissional, uma qualidade muito grande. E o Pastore, um jogador que está na Europa há muito tempo também. E agora nós voltamos ao CT Luiz Carvalho, porque o Taigor Jank vai trazer as últimas informações do treino gremista. Fala pra gente, Taigor. Pois é, Gabriel, estamos de volta aqui no Donos da Bola e conforme prometido a gente traz agora a palavra do volante Matheus Henrique, que retorna à equipe titular do Grêmio no próximo domingo. Não jogou contra o Flamengo porque estava servindo a seleção brasileira sub-23 e ele fala sobre um tema de bastante polêmica ao longo das últimas semanas aqui pelo lado do Grêmio. Porque o técnico Renato Portaluppi, você lembra, após a partida contra o Flamengo, disse que cogitou a possibilidade, aliás, ele cogitou a possibilidade de deixar o Grêmio. Em relação aos reforços que o Grêmio deve ter para a próxima temporada, ele disse que, caso a direção gremista aperte o nível de investimento tricolor para a próxima temporada, pode buscar outro técnico. E aí se levantou a possibilidade do Renato acabar deixando o Grêmio ao fim dessa temporada. Lembrando que ele tem contrato até o fim de 2019 e a renovação ela deve acontecer depois do término do Campeonato Brasileiro. Mas o volante Matheus Henrique foi questionado a respeito dessa situação, se ele, o que ele acharia da possibilidade de saída do técnico Renato Portaluppi. A gente confere a palavra agora do volante gremista e da seleção brasileira. O Renato, da entrevista, disse que tem um sonho. E como eu também tinha falado, todo jogador tem um sonho de chegar na seleção. E eu acredito também que todo treinador tem esse sonho de treinar a seleção brasileira. Então eu creio que se o Renato sair do Grêmio e for para a seleção, para ele vai ser algo, para ele, para a carreira dele, que vai ser o que ele sempre quis, que ele já foi como jogador e poder ser treinador também. Mas eu sei lá, quero que ele fique aqui no Grêmio.
Bom, Gabriel, este é o volante Matheus Henrique, falando aqui no Donos da Bola, a respeito da possibilidade de saída do técnico Renato Portaluppi. O Grêmio acabou hoje pela manhã, mais uma atividade na preparação para o jogo contra o Palmeiras. Amanhã treina novamente pela manhã e no sábado já viaja para São Paulo para enfrentar o Palmeiras no domingo, 4 horas da tarde, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel. Valeu aí ao Tiger Junk. E agora a Luciana tem um recado muito importante para você. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo, Gabriel. Presta atenção aqui, você que tem medo de falhar na hora H. Você que está cansado, você que trabalha muito. Então, o Ativo pode te transformar no homem moderno que você sempre sonhou. Então, não perca a oportunidade de viver momentos únicos, cheios de desejo e intensidade com esse super estimulante sexual que age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades porque ele não altera a pressão sanguínea. Então, 0800 003 1500. E olha, gente, deu a louca na Central do Ativo porque tem queima total de preços. Aproveite essa oportunidade única porque nós já começamos a nossa Black Friday com descontos de até 30% nos pacotes promocionais. E a parcelinha é bem baixinha e o primeiro pagamento bem estendido. E olha, a entrega ela é sigilosa e grátis para todo o estado. Tá no litoral, na Serra, Porto Alegre, região metropolitana, liga 0800 003 1500. Dê um up, uma mexida no seu relacionamento. E ainda, comprando o Ativo, ganha um presentaço. Mas tem que ligar agora no 0800 003 1500. Ativo é você na maior atividade sempre. Então, meu amigo, não dê mole na hora H. Peça o seu Ativo e se garanta, não é mesmo, Gabriel? Não vai perder tempo. E a gente vai para um rápido intervalo, mas vocês vão ver agora imagens do cãozinho que invadiu o CT. O presidente Luiz Carvalho mais uma vez brincou com o técnico Renato Portaluppi. A gente vai para um rápido intervalo, mas está chegando o pessoal do Toque de Bola aqui para o nosso debate. Volta aqui com o Donos da Bola. Agora chegou o pessoal do Toque de Bola aqui para o nosso debate. Você participa no 992010949. Alex Bagé, tudo bem, Bagé? Bem, Gabriel. Tranquilo, gostou dos caras que estavam aqui com a gente no estúdio? Demais, sabe que a gente estava brincando com a meninada aí, a gente torce muito, parabéns aí pelo trabalho de todos eles. O Pego é um menino que a gente já fala há algum tempo, né, no Toque de Bola, pela capacidade que ele tem e pela necessidade que o Internacional tem de colocar o menino, apesar da idade que a gente fala de menino pelo carinho, porque eles já são atletas, mas pela necessidade que o Inter tem de um jogador dessa função. Porque eu não defendo que suba o menino, lá no Grêmio, o Jean-Pierre, a gente falava há muito tempo, o Heitor no Internacional, a gente quer que subam os jovens que tenham qualidade. Esses três que são campeões do mundo, têm muita qualidade. O Diego é um cara que bate muito a longa distância, com uma facilidade bate muito fácil na bola, como a gente diz na linguagem do futebol. O Pedro Lucas, nos últimos jogos que ele entrou na seleção brasileira, ele deu um outro molho, um outro tempero na maneira de fazer as assistências, de procurar. A gente diz que o jogador, por vezes, quando ele está nesse período ainda da formação, né, da transição da base para o profissional, por vezes ele faz escolhas erradas nos penúltimos toques. Não, os meninos todos fazem as escolhas corretas. Bate quando está na condição de tirar do goleiro, passa quando está na condição de pifar o companheiro. Parabéns aí, porque é uma safra muito boa que vem da dupla. E a gente vai debater muito sobre isso. Hoje estão aqui Paulo Pires, Sérgio Boas, Roberto Pauletti, César Cidade Dias. E você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes também um material especial com a garotada, o Pedro Lucas, o Diego Rosa e o João Pego. Mas antes, vamos responder a enquete do programa de hoje. Começou o Donos da Bola com a enquete, que era para o torcedor colorado. Você gostaria que o D'Alessandro renovasse o contrato para a próxima temporada com o Inter? Sim, 66% dos votos, não 34%. O pessoal participou e votou com a gente na nossa enquete se gostaria que o D'Alessandro permanecesse ou não para a próxima temporada. Paulete, você votou em qual das opções ali? Está com 34% ou está com 66%? Quem me ouve sabe que o D'Alessandro é um grande jogador, com a bola no pé continua sabendo fazer tudo o que precisa para a função dele. Mas eu, desde o ano passado, não teria renovado com ele, porque ele não tem jogado esse ano, ele não vai jogar 25 partidas, é um jogador que fez um gol só, o Internacional precisa muito dele, ele não tem estado em campo. E tem uma outra situação, ele está bloqueando a subida, ele e outros jogadores que recebem oportunidades como ele,
bloqueiam a subida de jogadores jovens. Nós estamos recebendo aqui 3 meninos aí que a gente tem uma expectativa e admirou muito o desempenho deles, inclusive do ponto de vista emocional, que eles ganharam dois jogos na semi, na final ali no... praticamente perdido, né? E o D'Alessandro, ele já cumpriu a sua função, a meu ver. Todo jogador, todo profissional tem um ciclo. E eu creio que o ciclo do D'Alessandro, o ciclo do Maicon no Grêmio, eles já cumpriram a sua função, e para clubes com exigência de Grêmio Internacional, eles têm pouco a contribuir daqui para frente. Só por causa disso. Eu não renovaria com o D'Alessandro para o ano que vem, só que eu sempre coloco uma vírgula na minha opinião. Pelo seguinte, por que a vírgula? Porque para não renovar com o D'Alessandro para 2019, para 2020, o Inter tem que contratar um jogador para a função do D'Alessandro. E há muito tempo o Inter procura esse jogador e não consegue encontrar, não consegue contratar. Então, eu voto pela não renovação, mas com essa vírgula. Não renova, beleza, mas tem que contratar alguém para a função dele. Teoricamente, estão olhando, observando outros nomes, né, Serginho? Mas tem que chegar. Pois é, Gabriel, concordo contigo, estão observando outros nomes, só que o presidente do Internacional e o vice de futebol vão renovar, na minha visão, na minha opinião, com o D'Alessandro no ano que vem. Porque eles não vão tomar na saideira, uma atitude antipática. A atitude antipática é ficarem marcados como dirigentes que dispensaram o D'Alessandro, tendo em vista que ele disse que quer jogar. Que ele disse que tem mais um ano, né? É que a maneira, toda vez que a gente fala desses grandes ídolos, né? Toda vez que nós aqui comentaristas, a gente critica o D'Alessandro, a gente apanha, entre aspas, do torcedor do Inter. Quando critica o Renato, que é o maior ídolo da história do Grêmio, a gente apanha do torcedor do Grêmio. Então toda vez que se fala nesses dois jogadores, nesses dois nomes, nesses dois mitos, digamos assim, a gente acaba mexendo em abelheiro. Ninguém está falando aqui em desrespeito à carreira, a tudo que fez o D'Alessandro. O D'Alessandro até pode ficar no Internacional, ele só, não, na minha opinião, não pode ser mais tratado como protagonista. Hoje, no futebol que tu cobra tanta intensidade, o Maicon é um estupendo jogador, ele nunca jogou em outro lugar o que ele jogou no Grêmio, mas ele não tem mais a intensidade que ele nos mostrou que ele tem capacidade de ter. Então é o momento daqui a pouco de reposicionar outro jogador e dar oportunidade para novos jogadores. No caso do D'Alessandro, ele até pode ficar de repente, mas não sendo tratado como protagonista. Hoje ele ainda é tratado como protagonista. Ele não tem mais essa intensidade. Mas aí que tá. O Luxemburgo concedeu uma entrevista para mim e para o Serginho um tempo atrás, aí, quando ele ainda estava desempregado. Nós perguntamos, e o D'Alessandro? Ele disse, o Inter tem que tratar o D'Alessandro como o Corinthians tratou o Zidanilo, Danilo, no final de carreira. Era um jogador importante, mas não mais para ser protagonista. Ele entrava em pequenas porções do jogo no segundo tempo. Mas a questão é exatamente essa. Olha o antagonismo da nossa conversa. Nós abrimos aqui citando os jovens que foram para o Mundial Sub-17. E no mesmo momento a gente cita um jogador que tem 30 e tantos anos, que já está em fim de carreira. 38. Porque esse é o retrato do futebol brasileiro atual. São jovens meninos ali que foram campeões do mundo, que já devem ter propostas, que têm empresário e que se eles estourarem para o futebol, eles vão ser vendidos com 20, 21, 22 anos. E os que não vingam, né, que ficam ali no mercado, são jogadores que não vão para um grande mercado e o que acontece? Voltam e ficam como o D'Alessandro, como o Léo Moura, como outros jogadores que são veteranos. Esse antagonismo é que me parece, e aí eu acho que tem um ponto, Bagé, que eu entendo a tua Sim, mas leitura. É que ele está separado para a questão do aproveitamento daqui a pouco dos meninos que a gente acabou de citar. Não, mas Porque os 3 que são campeões do mundo agora, eles estão ainda numa safra da idade deles. Claro. E a gente sabe que esse filtro, para chegar, tu não pode dar a responsabilidade de resolver as coisas do Internacional para o Pego. Claro que não. Porque esse menino é uma joia do Internacional, assim como o Diego e como o Pedro Lucas são do Grêmio. Eles têm que entrar num processo de chegar num time que já esteja estruturado. O que está se questionando é daqui a pouco outras peças que estejam na dupla que já provaram que não tem mais o que oferecer. E desses meninos a gente sabe a qualidade que eles têm para tirar. Mas a questão, o gancho em cima Se eu tenho o Peglo no meu time, eu não renovo com Parede. Não estou nem falando em função, se os dois podem executar a mesma função, não. Mas de um eu sei o que pode dar, o outro eu já sei o que ele não dá. A questão é que tu tentar tirar de um grande nome como o D'Alessandro o protagonismo, ele não pode ser protagonista. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma lamentação com relação ao D'Alessandro, vocês lembram bem. O fato dele não ter jogado a final. Então ele era protagonista. Não, mas aí é um nível... Aí o nível tentando falar de diminuir... Aí é o nível da necessidade. Aí a régua baixou. Mas eu acho que a gente acaba, quando se trata de uma figura forte como é o D'Alessandro, se ele está ali,
a pressão para ele jogar é gigante. Pois é, eu me apego, E aí sabe ele que vai, essa- Mas eu concordo com o que o Bajé disse. Como é que conseguiram com o Corinthians, com o Danilo, que já foi Mas campeão é que agora, do mundo, de que o Libertadores D'Alessandro, também? A gente está projetando agora o quê? Oxigenada total. É um novo treinador com um novo sistema de jogo, com uma nova mecânica de atuar e uma nova temporada. É por isso que a gente está projetando, não agora, esquece a Copa do Brasil. Nós estamos projetando para 2020. De que maneira o Cudê vai jogar com a intensidade que ele sempre jogou, tendo como figura principal o D'Alessandro. É isso que eu me refiro quando eu falo que o D'Alessandro encerrou o ciclo dele, em cima do que o Paulinho falou. Não tem substituto para ele, dificilmente terá um substituto com o perfil de jogo dele. Mude-se o esquema de jogo. Adapte-se. Pô, tu tem um jogador como o Nonato, por exemplo. Tem que usar melhor esse jogador. Ele não é o D'Alessandro, mas ele pode, num esquema de jogo diferente, dar uma contribuição tão boa quanto. Então tem que mudar o esquema, porque senão vai ficar eternamente vinculado àquela imagem do D'Alessandro. Paulete, o gringo aí, o Cudê, já está com tudo montado na cabeça dele, com ou sem D'Alessandro. Provavelmente. Ele já está com tudo montado e já tem nomes para indicar. Vou ter que mudar o esquema, porque eu não vou mais contar com o D'Alessandro. Então me traz lá o fulano de tal. Eu vou ficar com o D'Alessandro. Ele já está com tudo. Sim. Eu acho que ele tem todo esse projeto pronto para o ano que vem. Eu dei aqui a minha opinião. Agora, se perguntar para mim se o D'Alessandro vai ficar ou não, eu vou dizer que o D'Alessandro vai ficar. Para mim, o D'Alessandro fica. Eu estou contigo. O D'Alessandro será jogador do Inter na próxima temporada. Eu dei a minha opinião. A minha opinião seria o Inter sem D'Alessandro. Inclusive... Mas, se for a questão do que eu acho que o Inter vai permanecer com o D'Alessandro como jogador para a próxima temporada. Inclusive, sobre isso, o pessoal do Chile até entrou em contato com o pessoal aqui da Band justamente sobre isso que a Universidade de Chile está observando. Não fez proposta, ainda nada, sabe que o D'Alessandro encerra o seu contrato no final do ano e está observando ele para, quem sabe, levá-lo até o Chile. Mas eu concordo, eu acho que o Inter vai renovar com ele ainda. Essa barca seria boa para eles. Que isso? Que isso? Aí vem cá, ele tem que jogar num lugar onde não tem exigência de ser campeão. Isso aí parece notícia de empresário para dizer que tem alguém que tá olhando por ele, porque é evidente que ele não vai, é evidente, ele vai fazer o quê no Chile? Ué, encerrar a carreira. Num clube que ele não tem vinculação nenhuma, que é isso, Paulete? Isso aí não existe. Mas o Paulete falou algo interessante. Não é um futebol competitivo. Não, mas não é pela competição do futebol. Ele seria protagonista lá. Não é que, na verdade, o que nós temos aqui? O D'Alessandro tem primeiro que ele é milionário. Tu acha que o Guerreiro veio pro Inter e ele preferia ter ido pro Manchester United, pro Bayern de Munique, pro Real Madrid ou pro Inter? Não, mas o Guerreiro não estava na condição de se aposentar, o D'Alessandro tá. Ué, não. Não, o Guerreiro não. O Guerreiro vai sair daqui ou vai para a China ou vai para casa. Tudo bem, mas quando sair daqui, tem 3 anos de contrato aqui. Agora o D'Alessandro não. O D'Alessandro é milionário, o D'Alessandro tem uma vinculação muito grande com o Inter, o D'Alessandro tem uma vinculação muito grande com o River e com o Racing. Mas se ele quiser jogar, tem que ser no Chile. Não, mas ele não vai jogar. Tu acha que o Palmeiras, o Corinthians, alguém vai contratar o D'Alessandro? Me cobrem essa. Não. Não, mas aqui ninguém está dizendo que ele vai jogar na Luz, está dizendo o que veio da imprensa chilena. Não, ninguém a pergunta que eu te faço é o seguinte, tu acha que ele vai jogar em algum time de primeira linha? Eu acho que ele deu para ele. Então, alguém tem que chegar para ele e dizer o seguinte, D'Alessandro, deu. Então, se ele quiser jogar futebol, tem que jogar no mercado periférico. Deu, diminui a intensidade, não te cobra tanto, mas deu. Ele vai, se ele renova, ele vai ser protagonista. E ele sendo protagonista, ele vai prejudicar o Inter. Engraçado, o River não quer ele, então, é isso? Não, o River quis. Ele jogou 11 partidas no River e mandou. Mas ele jogou em 16, a gente está em 19. 16, né? Por isso, mas é isso que eu quero dizer. E no River... Agora o Inter tem que ficar... Com o Galhardo e esse jogo de intensidade dele, o D'Alessandro jogou, foi 11, não? 11 ou 16? 11. Foi 11 partidas, partidas na temporada. Ele não joga no River. 11 partidas e o Galhardo disse, pode... Pois é, mas aí no Internacional... 16. Aí no Internacional ele tem que renovar. Claro que não. Não é questão de ter que renovar. Para mim, a direção vai renovar. Mas tá errado, né? É que Paulinho... Tá errado. Entre o que vai acontecer e o que a gente acha, entendendo? Eu entendi. Claro. Não vai ficar com o carimbo, eu mandei o D'Alessandro embora. E não só por isso, né? Sem Eduardo Cudê, D'Alessandro é jogador do Inter. Com Eduardo Cudê como técnico do Inter, D'Alessandro será jogador do Inter. Pois é, então, é essa leitura que eu faço, eu não vejo outra coisa diferente disso. Então o Internacional não tem problema financeiro, nenhum problema financeiro. Renovar com um jogador que não joga por 10 milhões por ano, para um pouquinho, os caras estão de brincadeira. Agora, o pessoal está participando muito aqui no nosso WhatsApp, né,
no 992010949. Aqui, por exemplo, será que o Cudê vai querer contar com o D'Alessandro? A pergunta do nosso telespectador. Eu acho que sim. Acho que a direção colorada tem que renovar, vamos pegar aqui, ó, tem que renovar e valorizar. Aí, aqui, ó, o Rodrigo Viana Tricolor, ele fez a brincadeira aqui no final, senão eu já ia ler rapidinho. Ele falou, tem que renovar com o D'Alessandro, Patrick, Parede, Nico Lopes, Trellis e Zeca. Esse aqui, o Paulete só ia olhar o recado e ia ficar bravo já com o cara. Eu já ia saber que é azul, né? O Rodrigo Viana Tricolor. Tu viu que a gente quase não fala no Zeca? É verdade. Há pouco lá nós estávamos analisando ainda no toque de bola, antes só pela rádio. Ele está fora do imaginário. Os laterais a gente não fala no Zeca. O Bagé, o Zeca veio quando? Nesse ano? O Zeca veio ano passado. No ano passado. Lembra que nós trouxemos o Odair até para uma entrevista e ele comentava da facilidade que ele teria para utilizar o Zeca em várias funções. Quando o Zeca veio para o Internacional na troca pelo Eduardo Sacha... Eu achei um baita negócio. Eu também. Eu disse que o presidente Marcelo Medeiros tinha feito o maior negócio de todos os tempos. Mas na época foi pela expectativa que se tinha, que nós conhecíamos o potencial do Sacha. Aí de novo a gente vai para o treinador, né? Um bom treinador tira todo o potencial que o jogador tem, né? O São Paulo está fazendo jogar. O São Paulo está fazendo isso. O Sacha, o Marinho e o menininho lá, o Soteldo. O Soteldo é bom. Demais, está jogando muito bem. Não, o Soteldo acho que nem independente do... É que eu confesso um preconceito meu com jogador venezuelano. Para mim, Venezuela produz Miss Universo. E olha o principal esporte lá, o beisebol. Tu gostou do Serras? Aí que tá, quando o Serras chegou pro Inter, eu fiz essa piada e deu certo. O Serras não jogou nada. O Soteldo joga demais. O Bagé, o Sacha jogaria hoje no Internacional? Seria titular do lado do Guerreiro. Seria parceiro do Guerreiro. O Sacha, se botar o pé no Beira-Rio, é vaiado. Tá, mas a questão não era essa, se ele jogaria. Jogaria? Eu acho que jogaria. Paulinho. Jogaria. Agora o clima. Então tem que fazer o seguinte: vai lá e troca o Zeca pelo Sacha. E manda junto lá o Neilton, Paredes. Faz um baita negócio. Inclusive falando sobre o Santos. Faz um baita negócio. Falando sobre o Santos, um dos diretores do Racing está em Santos para conversar com o São Paulo, né? Como eles vão perder o Cudê e o presidente José Carlos Pérez está numa crise lá, inclusive o Autori não vai permanecer e tudo mais. Eles estão de olho no São Paulo e aí o Santos. Não vai permanecer, que reforço para o Santos. Mas ele que organizou a base do Santos agora de novo, né? Organizou em um mês. Não, ele está mais de um mês, né, Sérgio? Está há 4, 5 meses. Tá, mas essa notícia aí, ela é assim, ela faz a gente pensar muito na questão das competências, né? Porque o Eduardo Cudê, o Bagé, o primeiro, que eu saiba, foi o primeiro a falar dele. Ele é um cara hoje que está recebendo uma grande oportunidade na carreira dele. Eu gosto muito dele. O mercado brasileiro é um desafio para qualquer um. Por outro lado, o São Paulo veio desacreditado do Valência, né, que ele estava? Do Sevilha. Do Sevilha. Venceu aqui e está sendo repatriado para o mercado. E vinha da seleção argentina, na verdade, do fracasso da seleção argentina. Mas o Eduardo Cudê, ele, pelo menos se a gente pegar aquele Rosário lá de 2015... que era um Rosário, 2016, que era um Rosário que jogava muito bem, baseado no Montoya, no Mustos, que eliminou o Grêmio do Roger. Lo Celso. E o Lo Celso, que hoje está no Tottenham, ele sempre buscou esse jogador de mais intensidade, qualidade e jovem. No próprio Racing, o Lautaro Martins surge pelas mãos dele também, depois vai para a Inter de Milão. Ou seja, tomara que ele chegue no Internacional e olhe essa meninada, porque tem uma garotada de muita qualidade. A gente está falando do Peglov, que está lá ainda num degrau abaixo, por exemplo, do Zé Aldo, que já está na parte de cima. O Neto tem 21 anos, ele não jogou no profissional do Internacional ainda. Ou seja, se não vai aproveitar esse menino, tira ele do Internacional. Porque com 21 anos, o menino não jogou no profissional ainda. E a gente vai seguir. O Zé Aldo, inclusive, não fica no Inter. Está em tratativas da negociação. Deve ficar porque ele é bom jogador, né? Sim, deveria ficar. Termina o contrato agora, parece que vai ser devolvido. A gente vai seguir, inclusive, falando sobre essa situação, mas antes, Paulo Pires, no início do programa, fez uma pergunta do Paulinho. Ontem, quase ninguém acertou, porque o Paulinho resolveu dificultar para todo mundo. E hoje, qual era a pergunta, para quem está com o rádio agora, junto com a gente no Donos, qual era a pergunta do Paulinho e qual é a resposta para a gente? Eu dei uma facilitada, hoje foi uma pergunta para os gremistas. Eu perguntei, quem fez o gol da última vitória do Grêmio sobre o Palmeiras em campeonatos brasileiros? O Grêmio ganhou agora há pouco, nessa temporada, pela Libertadores, lá em São Paulo, inclusive, mas em brasileiros, a última vez foi em junho de 2015, na Arena, vitória por 1-0. Aí eu coloquei 4 jogadores ali para o pessoal votar. Tinha Galhardo, Juliano, tinha o Maicon e tinha também o Pedro Rocha. Quem
marcou a alternativa C. Maicon, acertou a vitória do Grêmio por 1-0 na Arena. Gol marcado pelo Maicon, temos até o gol aí, estamos mostrando o gol do Maicon. Que ano é nessa isso? última vitória em 2015, junho de 2015. Última vitória em Brasileiros. Grêmio do Roger. Grêmio do Roger, exatamente. O Roger Machado era o técnico do Grêmio, o Marcelo Oliveira era o técnico do Palmeiras. Deixa eu passar, o César que gosta aqui rapidamente, vou passar o time do Grêmio, que jogou contra o Palmeiras aqui, para traçar um paralelo rápido aqui. O goleiro, de momento, foi, como o Marcelo Groi está lesionado, foi o Thiago Machovski, nessa partida aí. Aí tinha o setor defensivo, Galhardo, Jeromel, Rodolfo, hoje no Flamengo, e Marcelo Oliveira. Wallace, Maicon, Juliano, depois entrou Brian Rodrigues, Douglas, depois Edinho e Luan. Na frente o Pedro Rocha, depois entrou o Mamute no lugar do Pedro Rocha. E ganhou o jogo ainda. 1-0. Tem muito jogador Então, bom. Esse time é melhor que o de hoje. É que o Pauletti decorou 3 nomes. Yuri Mamute, Brian Rodrigues e Edinho. Esse time aí é melhor que o de hoje. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Manda uns abraços, né, Paulinho? Claro. O principal do quadro do Paulinho, da pergunta do Paulinho, são os abraços. Então, são os abraços aqui. E o pessoal acertou hoje, né, Paulinho? Ainda bem, né? Lucas de Bagé, o Carlos de Pelotas. Todo dia tem mais aqui. Bagé, tem mais um, Natael de Bagé também aqui, ó. O Wagner, lá de Santa Maria. Quem mais? O Marçal, da capital do Chimarrão, lá de Venâncio Aires. Um abraço pessoal de Venâncio Aires. Ao Cleiton de Veracruz, ao Thierry Santos e também ao Alisson Alexander. Um abraço, pessoal. E a gente vai para um rápido intervalo. O César Stadias já está com a bola e ele vai estar na marca do pênalti daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volta aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola. Tem que fazer a live do intervalo, já disse, estava conversando com a gurizada, né? O Pedro Lucas, o Diego Rosa, o João Pego. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão desses 3 jogadores, porque César Cidade Dias, tá pronto? Pronto. Tá tranquilo? Pode Você tocar. estará na marca do pênalti agora. Essa eu quero ver, viu? O Marcelo Ramos, lá de Taquara, mandou a seguinte pergunta. César, Luan aceitar reduzir o salário para ficar no Grêmio significa que ele quer recomeçar no clube ou que ele acha que não tem espaço em outras equipes maiores? Boa, hein? Essa aí tem que estar pronto pro pênalti. Para mim, ele quer recomeçar, precisa recomeçar. Mas para essa pergunta, é uma pergunta que deveria... Ela tem um componente aí que depende do interesse do treinador do Grêmio, que não quer o Luan aqui. Então, me parece que ele quer recomeçar, mas que o Grêmio não quer, através da figura do treinador, não quer a presença dele. Me preocupa isso. Nós estamos, mais uma vez, falando em jovens aqui, o Renato tem que dar o mesmo número de oportunidade para esses jovens do que dá para o André, para o Capixaba, para o Rômulo, para o Paulo Vitor, para o Galhardo. O Renato poderia olhar essa resposta do Luan e fazer isso com os outros jovens também. O César foi bem hoje na cobrança de pênalti, hein? Forte, firme. Eu já falei, se o Grêmio não quiser, lá no Internacional nós aceitamos, manda o Luan para lá que ele vai fazer uma parceria lá com o Pego, lá nós vamos... Que agora você já descobriu qual é a posição do Pego, Paulete, né? todos os dias, não existe nenhuma possibilidade do Luan jogar no O Inter. César sofre com isso. Nenhuma possibilidade, isso aí não é Tu zero deixa ele de cabelo chance. em pé, cara. Não é que o Paulete ele é terrorista, ele tenta fazer esse tipo de piadinha que não tem graça e ele faz isso todo dia. Viu como o César Então fica não vai bravo? jogar lá. Mas, Gabriel, O César, aliás, anda na marca do pênalti faz anos. eu achei bem interessante no intervalo, a gente perguntou, eu tinha curiosidade, nós também, quais seriam os ídolos desses craques que estão aqui, né? E pô, parabéns a eles, porque eles têm umas referências muito importantes, sabe? Cita, porque tem muita gente. Não, o Gabriel cita aí, que é o Vamos lá, o do comandante aí. Pego o do é o Pego Cristiano Ronaldo. Aí do Diego Rosa é o Casemiro. E do Pedro Lucas hoje Jean-Pierre. Eu queria fazer uma referência a Jean-Pierre e o Pogba brasileiro. A manifestação, e não tenho naturalmente nenhuma crítica aos ídolos do Peglo e do Só e do que falta Diego. tu criticar os ídolos Mas moleques. Não, mas é que eu gostei muito da manifestação do Pedro. Eu já vi esse menino jogar, já faz tempo que eu acompanho ele. E primeiro que ele ainda está maturando, né? Ele ainda está maturando. Sabe que ele contou a história pra gente que ele com 9 anos treinou lá no Real Madrid, né? No convite do Ronaldo. Ele está maturando. Podem anotar o nome dele. Podem anotar. E esse tipo de resposta que ele deu há pouco mostra exatamente esse nível de maturidade. Porque ele sabe que o objetivo dele está ali, ó. E o objetivo dele... E quem está dentro do Grêmio diz o seguinte: joga mais que o Jean-Pierre.
Ah, não começa com isso. Ele já está olhando, ele já botou uma responsa para ele ali. Não começa, deixa ele se desenvolver. Já botou uma responsa para cima dele. Uma tonelada em cima do Pedro. Não fala isso, Tô dizendo agora, anotem o nome dele. Tá gravado, né? Não precisa nem anotar. Tá gravado aqui o Donos. Então, o Jean-Pierre joga de terno. Se o Pedro jogar mais que o Jean-Pierre, não tem nem definição. Eu vou te pedir o seguinte, Pedro. Não entra nessa de jogar de terno, tem que jogar de calção e camiseta. Essa de jogar de terno não funciona. Mas, na verdade, claro que essas comparações, por vezes, elas acabam gerando um peso desnecessário para atletas que ainda estão chegando no time principal. Isso não é culpa deles, né? Porque a gente pergunta e eles apenas citam. E hoje a exposição ela é muito aumenta, maior, né? Com a rede social, até um cuidado que eles devem ter. Mas, na verdade, chama atenção, e eu penso que esse momento seja interessante, da gente destacar a qualidade que ainda está sendo produzida na base do Internacional e do Grêmio. E tomara que recebam oportunidades, porque esse número que eu trouxe há pouco em 4 títulos mundiais sub-17, dá lá 70 jogadores, só 2 conseguiram jogar o Mundial da categoria sub-17 e o Mundial principal, que foi o Ronaldinho Gaúcho e o Adriano Imperador. Ou seja, esse filtro, ele acaba, aquela qualidade demonstrada lá no sub-17, no sub-20, nem sempre ela chega no mesmo patamar no time principal. Porque vai mudando uma série de coisas que vão acontecendo pelo caminho. Usando até o exemplo aí que o Pego deu do Cristiano Ronaldo, é claro que ele elevou a régua lá em cima, mas o principal que eu vejo, sabe o que olhar, é que eu sou um fã do Cristiano Ronaldo como profissional da bola. Ele é um marrento, mas que na hora que ele entra... Atleta, né? Ele é atleta, ele é profissional. Eu falei com o Filipão uma vez, o Filipão me disse que ele era o cara que mais puxava treinamentos na seleção portuguesa. Quer dizer, o cara é um super estrela. Então, eles tendo essa referência aí, é um excelente caminho para o sucesso. Se eles levarem a sério isso aí, olha aqui, ó. Eu gostei muito dessas... E vocês vão poder acompanhar, além de já terem acompanhado aqui no Donos de hoje, vão poder acompanhar na programação da rádio, no final de semana, o bate-papo com eles. Sabe que nós temos algo em comum, eu e os meninos, que eu fui campeão sub-17 em Bagé. Tá? Do mundo? Não do mundo. Mas é que Bagé não pode ser capital do mundo. Não vale o campeonato sub-17 em Bagé. É um pouco mais fácil claro do que deles, vale, claro que vale. Jogaria com eles, né, Bagé? Era o centroavante. E eles te ajudariam ali alguma coisa. Aliás, o Tiger chegou e se abraçou nos meninos para ver se pega um pouquinho da qualidade. O Tiger estava acompanhando o treinamento do Grêmio lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Agora, ainda a gente vai debater muito a rodada do final de semana para a dupla, porque a gente falou muito dos garotos, falou sobre projeção, né? E final de semana tem jogos muito importantes. Para o Grêmio, é para seguir nesse G4 e para o Inter, para tentar encaminhar de vez essa vaga na Libertadores da América. O Inter pode domingo estar na fase direta com isso, na fase de grupos. Pela combinação. E o Grêmio pode facilitar o Grêmio pode aumentar essa distância para o São Paulo. Se o Flamengo ganhar, o Inter ganhar e... A combinação é vitória do Flamengo, título do Flamengo no sábado, vitória do Inter sobre o Fortaleza domingo e derrota do São Paulo para o Ceará. Se isso acontecer no fim de semana, o Inter termina a rodada na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio já está, nesse momento, entre os 4 primeiros. E o Flamengo, com o resultado do Grêmio, ele poderá ser campeão brasileiro. Basta já o Palmeiras não ganhar, né? Exatamente. Se der vitória do Grêmio domingo ou empate lá em São Paulo, o Flamengo será campeão brasileiro sem jogar. Imagina o chope do Flamengo se perde a Libertadores e ganha o brasileiro no mesmo dia. Imagina que loucura pode acontecer. Vai estar gelado igual. E a gente vai falar sobre isso amanhã, muito mais, sobre a dupla Grenal que joga no final de semana na Rádio Bandeirantes. Por enquanto, deu, Bagé? Na Rádio Bandeirantes está chegando aí o Rádio Livre, às 6 da tarde, tem o monstro Sérgio Boas, que já foi campeão mundial sub-17 também, mas de boxe, no Band Sport Show. Eu quero jogar também esse mundial sub-17 que vocês estão jogando aí. O César foi de ginástica rítmica. E você que está acompanhando a TV Bandeirantes, fica agora com Band Motores.